Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo número 24. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 13 e concluir a leitura no verso de número 35. Então, abra sua Bíblia, esse texto muito conhecido, e deixe ela aberta. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de conhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso de número 27, ora, nós esperávamos que fosse ele, que haveia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade que também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de manhã ou de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem visto anjos que afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas nada o viram. Então lhes disse Jesus, verso de número 25, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorria todos os profetas, expunhando-lhes as escrituras, e constava tudo o que tinha ao seu respeito. Quando se aproximaram para onde iam, ele fez menção como que ia passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então ele entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando pão, Jesus abençoou e, tendo partido, os deu. Então seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram os que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ele vive, irmãos. Vamos orar? Oh Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra,
E como o Senhor sabe, Deus, necessitamos por demais do Senhor nessa noite. Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, para que esta mensagem, ela possa alcançar vida, Senhor. Ó Deus, precisamos que o Teu Espírito Santo, nesse momento, Ele possa encher o nosso coração de tremor e temor santo, porque estamos diante da palavra do Senhor. Palavra esta que pode dar vida, palavra esta que pode transformar, palavra esta que pode, Senhor, ó Deus, modificar a alma de um sujeito, palavra esta que tem poder para penetrar as nossas juntas e medulas, comunicar o Evangelho. Então, Senhor, em nome de Jesus, ser propício a nós nessa noite, que esse milagre, Senhor, ele possa acontecer. Se faz presente, abre o nosso coração, abre a nossa mente agora que estamos diante da Tua palavra, para entender o que ela quer dizer para cada um de nós, que eu seja fiel ao texto sagrado, Senhor, é o que eu te peço, apenas isso, em nome de Jesus, e para a glória de Cristo Jesus, amém, amém e amém. Se você começar a ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar em suas folhas muitos milagres. Se você começar a mergulhar, a ler o texto sagrado, sobremodo o Novo Testamento, você encontrará muitas passagens que relatam milagres, momentos em que o sobrenatural invade o nosso natural, momentos em que o que é extraordinário se revela no ordinário, e ficamos como que extasiados, ficamos como que assombrados. Milagres. Se você for folhear o Novo Testamento, sobremodo dos Evangelhos, aqui e acolá, você encontrará milagres. Eu não sei se você acredita em milagres, mas nós somos cristãos, e como todo cristão, nós acreditamos, e eu digo por mim, eu concordo com o Dr. R.C. Sproul, quando no seu fantástico livro, e eu quero recomendar esse livro, já recomendei a leitura devocional dos irmãos, A Invisível Mão de Deus. Eu concordo com ele quando nesse livro ele diz que o cristianismo está fundamentado nos milagres. E aí o doutor conclui: tire os milagres e você acaba com o cristianismo. Basta uma lidazinha. Você vai encontrar, por exemplo, o cego vendo, água sendo transformada em vinho, Jesus andando sobre o mar, contrariando as leis da física, Pedro vindo com ele e por um momento até conseguindo daqui a pouco afundando. Você vai ver milagres e milagres e milagres. A Bíblia, o texto sagrado, o Novo Testamento, sobremodo os Evangelhos, estão recheados de milagres. Irmãos, o texto que lemos, esse texto aqui, ele se configura em um milagre. E sabe, se eu pudesse nominar esse tipo de milagre, eu diria que ele é um milagre dos milagres, porque há na Bíblia alguns milagres, sobremodo para mim, há milagres que exigem muito mais da nossa fé, exigem muito mais da nossa convicção, porque eles são milagres de milagres. Por exemplo, a encarnação de Jesus, a encarnação de Yahvé. Quando nós percebemos o Deus do Antigo Testamento, aquele ao qual nem o seu nome era citado, irmãos, tão grande era o temor e tremor diante dele. No máximo o que faziam era algum tipo de nome que representasse o famoso tetragrama YHWH. Aquele Deus que é temível, aquele Deus que não aceita, por exemplo, fogo estranho, que é capaz de funilar, de matar pessoas que adentrassem no Santo do Santo com pecado. Aquele Deus que não aceitava pecado. Aquele Deus 3 vezes santo. Em um momento na história, em um momento determinado, na consumação dos tempos, ele encarna. Ele toma forma humana. Ele vem a este mundo. Ele é limitado por um corpo. Ele sente fome. Ele sente frio. Ele começa a andar e envelhecer a cada... Nós, às vezes,
nós passamos desapercebido, mas isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre de milagre. Quando você olha a figura do Deus, do Yahvé, agora Jesus, você diz, isso é um milagre. Você quer um outro milagre fantástico, extraordinário? O nascimento virginal. Uma jovem que nunca terá conhecido o homem, coabitado com o homem, ter se relacionado com o homem sexualmente falando. A Bíblia diz que era uma bendita entre as mulheres, uma jovem crente, genuinamente crente, de repente recebe a visita de um anjo. Detalhe, ela está noiva. E o anjo diz que ela vai ter um filho. Filho este, Emanuel, o Deus conosco. Filho este que seria o salvador do milagre. Outro milagre, milagre de milagre, seria exatamente o que ocorre aqui. E sabe, amados, o que eu acho fantástico nesta narrativa do milagre da ressurreição, porque você vai ver até pessoas na Bíblia ressuscitando para morrer, porque eles ressuscitam, mas morrem. Eles são ressuscitados, na verdade, mas morrem. Jesus ressuscita e não mais morre. E é exatamente o ponto aqui, esse milagre. Por isso que eu digo que ele é milagre dos milagres. Porque é exatamente este ponto, é esta fé que nos faz diferentes das demais fés. É exatamente neste ponto aqui que somos diferenciados das outras fés. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o kardecismo. Eles acreditam nos ideais do Allan Kardec, que esteve vivo, mas está morto. O confucionismo, eles até adotam as filosofias éticas de vida de Confúcio, que esteve vivo entre os homens, mas está morto. O mormonismo aceita como padrão de fé as ideias e os ideais escritos de Joseph Smith, que esteve vivo, mas está morto. O islamismo endeusa o maior profeta, Maomé. Esse receber a visita do próprio Alá, escrevendo textos ditados por anjos. Ele esteve vivo, mas está morto. Agora, o cristianismo, esta fé que nos une domingo após domingo, que é solidificada, que é baseada, que é alicerçada na pessoa do Cristo. Este esteve morto, mas está vivo. Ele vive, irmãos. É o diferencial. E esta narrativa aqui, ela traz exatamente a ideia de dois homens, dois discípulos, que em algum momento presenciam exatamente a ressurreição do Cristo. Perceba, o texto diz que eles estavam caminhando. Verso número 13. Caminhando porque eles estavam saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada de Emaús. O texto acrescenta ainda no verso 13, dizendo que essa aldeia ficava a uma distância de 60 estádios, em algumas versões. Talvez na NVI esteja melhor traduzido entre 12 e 13 quilômetros. E estes homens estavam profundamente angustiados, irmãos. Eles iam conversando. A expressão do grego para conversa é como se um jogasse uma bola para o outro. Eles estavam ali profundamente decepcionados. E haja vista, havia aqui no contexto um principal motivo para que esses estivessem assim. Ora, eles tinham vindo de um final de semana de terror. Eles tinham passado uma sexta-feira que, na perspectiva humana deles, eles queriam rasgar ela da existência humana, porque eles apostaram todas as suas expectativas e fichas em um profeta famoso. De repente eles estão ali, sabe, entristecidos, conversando, e aí de repente o texto diz que o próprio Jesus, agora ressurreto, aparece diante deles e começa a caminhar com eles. Contudo, o narrador sagrado, no verso ainda de número 16, acrescenta que os olhos deles foram fechados. Eles não podiam ver. E aqui a gente vai mais adiante dialogar vários motivos
são supostos ou são expressos por alguns comentaristas. Contudo, o fato é que eles não enxergaram, eles não reconheceram. Talvez o corpo de Cristo, talvez Cristo estivesse de uma forma tão glorificada, diferenciada, que eles não reconheceram. Mas o fato é que Jesus se aproxima, os olhos são fechados, Jesus começa agora a caminhar com eles. E é interessante que Jesus, olhando para eles, diz assim: o que é que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim? O que foi que houve? Por que vocês estão tão tristes? E aí o texto diz que um deles para, né? E a expressão aqui é de fato de parar, sabe? É um cara mal criado. E aí o Cleopas é o único que é narrado aqui como nome. Ele para diante daquele que não estava naquele momento revelado a eles, do estrangeiro, contudo é revelado a nós, o próprio Cristo. E diz assim: tu és o único, cara. Porventura tu és o único que, vindo das bandas de lá, de Jerusalém, não sabe o que aconteceu nesse fim de semana? Tu não sabe? Tu não sabe dos fatos? Meus irmãos, a pergunta de Jesus, ela é fantástica, irmãos. Quando Jesus diz assim: quais? É de uma sutileza extraordinária, porque estamos diante de um mestre, de um rabino ressuscitado que sabe tudo. Ele sabe absolutamente tudo. A expressão no grego é de alguém que de fato sabe, já está revelado a ele, mas ele quer ouvir. E ele pergunta: quais? Como que está dizendo assim: me conte. E aí aqueles homens começam a contar: Jesus, varão profeta poderoso, em obras e em ação, adjetivando Jesus. Logo em seguida diz que eles foram entregues pelos sacerdotes, as autoridades que o crucificaram e mataram. Mas perceba, depois disso, um deles diz assim: nós pensávamos que fosse ele. Nós pensávamos que fosse ele. Nós pensávamos que fosse ele que iria redimir a Israel. A ideia é: nós apostamos todas as fichas nele. Nós achávamos de fato que era ele. Mas agora acabou. Já se passaram 3 dias desde que isso aconteceu. Hoje já é domingo. Isso foi sexta. É fato que algumas mulheres foram lá, das que estavam conosco, e chegando lá não viram o corpo. Disseram que viram anjos, que diziam que ele vive. Perceba, a frustração era tão grande que esse relato, esse testemunho de pessoas próximas, não foi possível de transformar o coração. Eles não captaram a intenção da fé. Eles estavam tão amargurados em suas perspectivas, em seu modo de visão, em sua cosmovisão, porque para eles o redimir Israel tinha uma outra conotação. Eles pensavam no reino físico, no reino político, onde o Cristo viria, o Messias glorioso, reinando sobre Roma, destronando e assumindo. Mas o Messias vem e morre. E aí esse fato passa sorrateiramente por eles. É fato que também 2 dos nossos, e aí no texto correlato de Marcos 16, dá para entender aqui que foi João e Pedro que foi lá. Também não viram, mas nada viram. Não viram anjo, não viram corpo, não viram nada. E aí Jesus, ele quebra o silêncio e diz: vocês são muito lentos. Vocês são devagar para pensar, nécios e tardos. Porventura não era isso que deveria acontecer? E aí o texto diz que Jesus começa a expor as escrituras do Antigo Testamento, que apontavam para o Cristo, apontavam para o sofrimento. E aí eles foram caminhando, aproximadamente 3 horas caminhando. A ideia de que Jesus está ali pregando o Evangelho, Jesus está expondo as escrituras. Eles vão escutando, vão chegando próximo da sua casa, e Jesus faz menção de passar. E aí a conversa está tão boa que os dois agora dizem assim. Perceba, é impressionante essas coisas do texto aqui, essas coisas pequenas que nós devemos ter bastante atenção. Fica conosco. É muito tarde, perigoso. Ora, na Palestina do 1º século, caminhar à noite, não tinha postes, irmãos, não tinha luz. Caminhar no escuro, ter a convicção de que pode acontecer um assalto, enfim. Se você tiver algum tipo de luz própria que leve, você pode chamar a atenção das feras. Conosco, fica, já está anoitecendo. E aí Jesus entra. Ele é o convidado. Ele é aquele que é convidado pelos anfitriões.
Contudo, quando ele entra, o texto diz, informação fantástica, que ele agora é o anfitrião. Porque pegar o pão, partir e dar graças, era um papel não do convidado, mas daquele que era o dono da casa. Jesus agora entra naquela casa, pega o pão. O texto diz que ele dá glória a Deus, e aqui é um brado de louvor. Na verdade, ele louva ao Senhor, parte o pão, dá a um, dá a outro, e aí o texto diz que os olhos dele se abriram. Nesse momento, Jesus já não estava lá. E aí, irmãos, essa mensagem é visual, tá certo? O evangelho é visual. Tente exercitar isso. Dois homens, um olhando para a cara do outro e dizendo assim: porventura o teu coração não ardia enquanto ele pelo caminho expunha as escrituras? Porventura não pegava fogo enquanto ele comunicava as verdades textuais? Se levantam na mesma hora. Olha, já era de noite, agora já não tinha mais tempo, irmãos, já não tinha mais assalto, já não tinha mais escuro. Voltam para Jerusalém para anunciar a mensagem que eu quero anunciar para você essa noite. Ele vive. Cristo Jesus vive. Você louva a um Deus que é vivo. O Senhor vive. E essa notícia deve ecoar dentro do seu coração, de modo tal que você saia daqui transformado, alegre, diferente, não triste, mas feliz, porque Cristo vive. Sabe, amados, quando nós olhamos para esse relato evangelístico, nós chegamos à conclusão de que nós temos muitas semelhanças com esses discípulos. Nós temos várias semelhanças com eles. Nós também estamos para o nosso Emaús. Nós estamos no caminho. A Emaús celestial, a Nova Jerusalém. Nós também somos discípulos. Nós também viajamos. E quando eu olho para o texto, eu percebo aqui algumas semelhanças. Diante disso, eu quero destacar algumas, a qual se encontra no texto. A primeira semelhança que nós temos é que a semelhança desses discípulos, muitas vezes eu e você, nós não percebemos a presença de Jesus. A semelhança deles, muitas vezes os nossos olhos, e aqui olhos espirituais, olhos da fé, estão fechados. Olhe para o texto e veja no verso de número 13, como é fantástico o que Lucas faz aqui. Porque ele inicia o seu relato dizendo, naquele mesmo dia. Com naquele mesmo dia, Lucas está pontuando o dia em que se sucedeu o fato. Naquele mesmo dia, Lucas está arremetendo esse texto aqui para a leitura anterior. E a leitura anterior fala da ressurreição. Era um domingo. E aí Lucas continua e diz: 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante 60 estádios. 2 deles. Ele não relata quem são, mas adiante, no verso 18, ele vai dizer apenas o nome de um. E aqui há uma briga teológica. Alguns vão dizer que pode ser até ter sido até mesmo Cleópas e a sua esposa. Nós não temos certeza de assegurar isso. O fato é que eram 2 discípulos. E eu gosto da segunda opção de ser 2 homens, porque há alguns artigos definidos aqui para quando se dirigem a eles. No texto, você vai ver no decorrer da passagem. Eles iam caminhando. E o texto diz no verso número 14 que eles conversavam a respeito das últimas coisas. O que eram as últimas coisas, irmãos? O que tinha acontecido na sexta? Aquele fato horrendo, aquele fato horrível, na perspectiva humana. O varão profeta, o Cristo, tinha sido entregue, tinha sido morto. Detalhe, eles tinham apostado todas as suas fichas. Eles estavam profundamente angustiados e deprimidos. Porque, irmãos, abra um parênteses, é muito ruim quando você espera algo de alguém, de uma pessoa. Você tem uma expectativa
E de repente aquela pessoa, ela farrapa, ela falha. É muito difícil quando você aposta todas as suas fichas em uma coisa, em um determinado algo, e você se frustra. É penoso, é frustrante, é triste. Quando você deposita algo, a sua confiança, deposita a sua fé. É uma coisa até simplória o que eu vou comparar aqui, mas, por exemplo, eu citei hoje de manhã, eu me lembro, por exemplo, daquela terça-feira do jogo do Brasil com a Alemanha. Meus irmãos, Copa do Mundo de 2014, quem gosta de futebol aí vai lembrar. Eu tinha visto com os meus próprios olhos o Brasil atropelar a Alemanha em 2002, meu irmão, 2-0, em uma final, pleno Japão, sendo pentacampeão do mundo. E aí quando vem em 2014, em casa, Mineirão, lotado, eu digo, vai ser um chocolate. E foi, irmãos, um chocolate para a Alemanha. Eu ia na cozinha, gol, eu voltava, gol, gol. Teve uma hora assim que eu olhei para a Rageu, eu disse, não aguento nem assistir mais. A gente ficou com uma profunda tristeza, porque esperávamos, porque expectávamos. É comum isso acontecer. Feche parênteses, traga isso para o campo da igreja, para o campo da família. Era o sentimento que esses homens tinham. Eles tinham depositado toda a sua fé e todas as suas fichas em Jesus, e não tinham depositado de forma na pessoa errada, contudo tinham depositado de forma errada, porque eles interpretavam uma teologia rabínica que dizia que aquele Cristo, aquele Messias, ele não poderia sofrer, ele não poderia morrer, ele teria que subir no trono, destronar o César, assumir, enfim. Eles pegavam a Bíblia e recortavam. Quando tratava-se de sofrimento, não, descarta, isso aqui não dá para mim não. Agora quando se tratava de bênção, amém, isso aqui é meu, eu recebo. Tem crente que é assim. Eles iam caminhando, e aí no verso de número 15, o texto diz, aconteceu que enquanto estavam assim, o próprio Jesus se aproximou deles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer o Mestre. Vocês percebem o ponto de semelhança? O tão esperado Jesus aparece para esses dois irmãos. Contudo, eles estavam tão ensoberbados, encharcados na tristeza, que eles não percebiam. Claro que o texto diz que os olhos foram fechados, e aqui há uma divisão. Alguns vão dizer que o próprio Deus fechou, outros vão pressupor que os olhos foram fechados mediante a própria atitude dos discípulos. O fato é que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Provavelmente o corpo de Jesus aqui estava transformado. Ele já estava com um outro tipo de corpo, com outro tipo de feição. Há uma probabilidade enorme da transformação, ela não manter o formato original. Contudo, Jesus está com eles. Jesus caminha com eles. Jesus comunica-se com eles. Jesus aparece a eles. E eles tratam exatamente como um estrangeiro, como alguém que nunca viram, que não conheceram, que estava distante a eles. E sabe qual é a semelhança a nós? Muitos de nós hoje estamos como esses dois discípulos de Emaús. Jesus age na nossa vida, mas nós não vemos. Jesus chega e nos assiste, mas estamos com os olhos da fé trancados e passamos desapercebidos. Jesus nos dá um livramento, Jesus nos dá um fôlego de vida, Jesus nos dá um pão, um café da manhã, mas isso é tão normal que nem percebemos. Jesus está caminhando às vezes na igreja, irmãos, admoestando, falando, tratando, mas os nossos olhos estão profundamente fechados. Nós vivemos um momento de miopia, estigmatismo espiritual. Não enxergamos, não conseguimos enxergar Jesus, e por não enxergar Jesus, nós acabamos por, de alguma forma, começar a ser ingrato, a não reconhecer. Ele é um estranho a nós. Ora, nós estamos aqui levantando as mãos nos domingos, louvando ao Senhor, mas Ele é um desconhecido. Somos semelhantes a eles, irmãos. Às vezes estamos tão atribulados, vivendo uma sexta-feira,
um dia marcante, negativo, que esquecemos do domingo. O fato é, teve a sexta, o sábado de silêncio e o domingo da ressurreição. Ele vive, ele caminhava com os seus, contudo eles não o enxergaram. Semelhante a ele, nós muitas vezes estamos assim, a igreja do Senhor, mas não conseguimos enxergar o Senhor. Oxalá que Deus abra os nossos olhos espirituais, que Deus nessa noite reavive a sua fé e a minha fé, que nós possamos sair por essas portas e que de fato o sobrenatural, o milagre da presença de Jesus seja rotineiro. Ora, pastor, então como é que eu busco isso, pastor? Através da meditação, através da oração, através da contemplação. Você já passou por isso, de sentir Jesus. Esse sentimento era muito comum aos crentes, irmãos, e eu acredito que ele é comum a cada um que busca. O que falta para mim e para você é buscar, observar os sinais. Ele está vivo, ele está aqui, ele está no meio de nós. Então, em primeiro lugar, a semelhança desses discípulos, nós não enxergamos muitas vezes Jesus, mas nós temos uma segunda semelhança. Em segundo lugar, a semelhança desses discípulos, nós também estamos caminhando tristes, vivenciando um Cristo morto. Irmãos, isso é impactante para mim e para você. A semelhança deles, nós ainda estamos, parafraseando o ponto, lá na sexta-feira. Nós olhamos e vemos uma cruz, e diante da cruz, um homem estagnado, morto, sem vida, que não tem mais vigor, que não respira mais, um Cristo morto. Estes homens estavam ensobergidos, eles estavam mergulhados em um sofrimento, exatamente porque eles ficaram numa cesta, irmãos. E é impressionante como muitos de nós estamos assim. Olha o que diz aqui, o verso de número 17. Quando Jesus se aproxima a esses homens, Jesus faz uma pergunta, e Jesus perguntou: o que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. O texto grego diz que a tristeza era tão grande que era notório no modo de olhar. Não sei se você já teve assim, tão mergulhado em uma tristeza, em uma angústia, que as pessoas olham para você e sentem pena, e sentem dó. A ideia do grego aqui é que esses camaradas, eles estavam profundamente tristes, e ao ponto do mestre, ressurreto agora, estranho a eles, revelado a nós, perguntar. E aí no verso de número 18, é o texto que o Cleopas para e diz: meu irmão, peraí. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. E aqui, Cleopas, esta oração aqui não é uma oração assim amigável não, sabe? Ele é mal criado mesmo. A expressão é como que está dizendo: rapaz, tu é o único que não sabe o que está acontecendo. Tu estava onde? Porque esse assunto é o assunto mais contado, está na boca de todo mundo. Tu não sabe, tu és o único que vindo de lá, vindo das bandas de lá, de Jerusalém, ignoras o que aconteceu. E aí, meus irmãos, como já falei anteriormente, Jesus pergunta no verso de número 18, coisa fantástica: quais? Conte, meu filho, diga aí o que é. Nós temos aqui o Deus que sabe de tudo, diante dos homens que não sabem de nada. Agora, o Deus que sabe de tudo, que tudo está revelado a Ele, resolve olhar para os que não sabem de nada e escutar deles as suas lamúrias, as suas angústias. Quais? Quero ouvir de vocês. E aí eles começam, né?
o que aconteceu com Jesus, assim, até o verso de número 23. Mas perceba, há uma coisa chocante aqui, quando no verso de número 22 e 23, eles estão tão ensoberbados na tristeza, eles estão tão tristes, eles estão tão deprimidos, num estado deplorável de tristeza, que os fatos marcantes acontecem e eles não observam, eles estão cegos. No verso número 22, uma coisa fantástica, é bem verdade. Ora, Jesus morreu, foi entregue às autoridades, os sacerdotes, percebam, eles distinguem de fato, no verso anterior, no verso 21, quem de fato matou, quem entregou, eles sabiam da conspiração. Não foram os sacerdotes que mataram com as suas próprias mãos, mas eles conspiraram, de modo que eles colocam a culpa nos sacerdotes, os principais dos sacerdotes. Quando é no verso 22, eles chegam a uma conclusão, mas agora é bem verdade, que algumas mulheres foram lá, viram um anjo, não viram mais um corpo. O anjo dizia que ele vive. Na mesma hora, 2 dos nossos foram lá também, para verificar o fato. Eles chegaram lá, não encontraram corpo, a tumba estava vazia, não encontraram anjo nenhum. Mas agora já é o 3º dia que tudo isso aconteceu e nós estamos assim, caminhando nessa tristeza. Irmãos, há um certo pregador que fala em uma síndrome, a síndrome de Emaús. Muitos cristãos na igreja do Senhor com essa síndrome. Eles vivem em uma perspectiva própria de uma cesta, onde tudo deu errado, e aquilo, diante de uma perspectiva humana, daquilo que eles esperavam, aquilo cai por água abaixo. A teologia baseada no tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é bênção, e de repente as provas começam a vir, e o cara se afunda numa tristeza, e aí os sinais acontecem. Cristo chega, o cara não vê, Cristo pergunta, o cara é mal criado, Cristo aparece e o cara fica assim, achando que está certo, esse cara não sabe de nada. A síndrome de Emaús, caminhando com Cristo, mas em meio a uma tristeza profunda. Sabe por quê? Porque eles se apegam a um Cristo morto. E eu, irmãos, eu temo que essa mortandade, esse sentimento de funeral, ele não abrace a IAC Cidade Verde. Eu temo que esse sentimento de estar aqui, mas não estar, como se víssemos, adorássemos um Deus morto, ele adentre pelas portas. Porque, irmãos, se há uma verdade, e há uma verdade que sob ela a igreja fica de pé ou cai, é que Cristo ressuscitou e está vivo. Contudo, há cristãos que caminham, que estão na igreja como se Cristo tivesse morto, e estão numa sexta-feira, numa síndrome desgraçada, estão tristes, cabisbaixos, abrem a boca, mas não têm a menção de adorar um Deus vivo. Meu irmão, em nome de Jesus, o Deus que você adora vive, Ele é vivo, Ele sente, Ele está aqui, Ele é aquele que, como homem, Ele sente o que você sente, como Deus, Ele tem poder para te restaurar. Adore ao Deus vivo. Estes homens estavam com um sentimento de tristeza, como se Deus tivesse morto. Tudo passou, as minhas expectativas ficaram, a minha teologia não é essa, eu não acredito. Na verdade, eu queria um Messias que destronasse, que belicamente destronasse tudo, que trouxesse a glória. É interessante que essa palavra aqui, ela provém de um hebraico, goê, palavra redimir. Nós pensávamos que fosse ele que fosse redimir Israel. A palavra provém de um hebraico que traz a conotação interessante. Eu gostaria de comunicar aqui a vocês 2 possíveis significados. O primeiro é que essa palavra significava redimir, no hebraico, resgatar. Quando uma mulher se casava e de repente ficava viúva, o irmão mais próximo daquele que morreu, do defunto, cunhado dela, teria que resgatá-la, ou seja, pegar ela, casar-se com ela, para que com isso o nome da família não parasse. Vocês lembram
de Ruth, de Boaz, a palavra era utilizada nessa perspectiva, redimir, não deixar que a sua honra acabe. A outra possível interpretação para essa palavra, que foi transliterada aqui para o grego, era redimir com sangue, era vingar. Na lei existia algum tipo de lei mosaica que determinava que se o cara matasse alguém, ele teria que pagar com a própria vida. Ou seja, se ele matasse alguém, a família do morto tinha totais direito de matar também ele. E aí quando acontecia algum tipo de acidente, né, o cara, sei lá, tá numa vinha com a foice lá e de repente, num acidente, a foice pega no pescoço de um e mata, é um acidente, podia acontecer. Esse camarada ia para uma cidade chamada cidade de refúgio. Ele ficava lá e nessa cidade de refúgio, ele não poderia ser morto. Agora, à medida que ele saísse dessa cidade de refúgio, ele poderia ser morto, poderia ser vingado. A expressão, a ideia, a teologia dos discípulos, que era baseada numa teologia rabínica do primeiro século, acreditava exatamente isso, que Cristo de alguma forma ia vingar com o sangue, que Cristo de alguma forma ia matar os romanos, ia destroná-los, iria resgatar a honra de Israel. E aí quando eles chegam numa cesta que vê aquele Cristo numa cruz, irmãos, pendurados, eu acho que nenhum aqui pode julgar esses homens. Aí eles dizem, acabou. Caminham tristes, cabisbaixos e agora voltando para casa. Perceba que eles ainda dizem assim, hoje já é o terceiro dia. Havia uma expectativa. Ora, Jesus já tinha dito tantas vezes que ressuscitaria, mas eles estavam tão ensurdecidos, em uma tristeza, em uma melancolia, que eles não enxergavam que aquele domingo tinha acontecido, e que naquela manhã o próprio Jesus já tinha ressurreto, e que naquele momento Jesus estava com eles, perguntando, semelhança deles, nós andamos assim, irmãos. Que Deus em nome de Jesus restaure a sua fé nessa noite. Que Deus em nome de Jesus restaure a minha fé nessa noite. Que essa igreja possa ser conhecida como uma igreja que adora um Deus vivo. Sendo Ele vivo, que nós possamos ter tremor e temor ao falar dEle, ao expor a sua palavra, ao orar para Ele, ao tratar, irmãos. Nós perdemos o medo, o temor e o tremor santo. Ele é vivo, Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é assombroso. O nosso Deus vive. Terceiro lugar, em semelhança a esses discípulos, nós também somos lentos em entender a palavra do Senhor. Impressionante como nós somos tardios, nécios. Você escuta sermões e sermões, estudos e estudos, leituras e leituras. Contudo, parece-me que esse princípio aqui, essa semelhança, como eles são lentos, nécios, tardios, nós também somos. A nossa culpa aqui é de nós mesmos, no sentido de que nós pegamos a Bíblia no domingo de noite para vir para a igreja. Ela está lá na estante, aí alguém pega, vai para a igreja. Aí quando chega da igreja, pega ela, bota na estante, domingo que vem eu pego. Esses homens aqui, irmãos, do texto, eles são exatamente, eles não entenderam, eles são nécios e tardos. Perceba o verso agora, de número 25, perdão. Então Jesus lhe disse, ó nécios e tardos, de coração para crer em tudo em que os profetas disseram. Porventura não convinha, verso 26, que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória, pergunta Jesus. E começou a pregar agora, o texto diz, e começou por Moisés, entenda Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Entrou, depois discorreu por todos os profetas, expunhando as escrituras e falando tudo o que constava ao seu respeito. O que Jesus faz, irmãos? Jesus agora olha para eles e diz assim, vocês são lentos, vocês são nécios, tolos, a expressão aqui é tolo.
Ora, não era isso que dizia as Escrituras. Não era isso. E Jesus, perceba, quando se refere às Escrituras aqui, o que eles tinham em mãos era o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava ainda feito, não estava pronto, não estava fechado. A Bíblia de Jesus era a Bíblia do Antigo Testamento. E o texto diz que Jesus começa por Moisés, começa por Gênesis, ele entra em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes. Ele discorre agora em todos os profetas, explicando àqueles discípulos todas as passagens que apontavam para Cristo, irmãos. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Cristo está em toda a Bíblia. Eu aprendo que Cristo é a mensagem central da Bíblia. Eu aprendo que Cristo é a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Cristo é o verdadeiro juiz, o verdadeiro rei, a qual os juízes e reis do Antigo Testamento eram só a sua sombra. Cristo é a serpente que Moisés levantou. Ele é a verdadeira serpente levantada no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela recebesse cura. Cristo é o Cordeiro de Deus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras, irmãos. Eram sombras para uma coisa maior. Cristo, Ele está lá. Procure que você achará. Cristo é o sumo sacerdote da linhagem de Arão, de Melquisedeque, perdão, onde Arão e todos os descendentes eram apenas sombras. Ele é o sumo sacerdote, mas também é a própria oferta. Ele é o Cordeiro de Deus. E Jesus começou a explicar: Cristo é o servo sofredor, é aquele que viria e assumiria as nossas dores. E Jesus está explicando, ao ponto de que eles eram tardios, se nós também somos. Qual é o conselho prático então? Mergulhe nas páginas do Antigo Testamento. Faça do Antigo Testamento a sua leitura diária. Não só do Antigo, entre no Novo também. Mas a aplicação natural do texto é o Antigo Testamento. Olhe as promessas que Deus fez. Olhe os cumprimentos na pessoa do Cristo. Olhe o desenvolver das Escrituras que apontavam para um maior. Ao achar o caminho que aponta para o maior, chegue para este que é maior, a saber, Cristo Jesus, e o adore. Faça da Bíblia a sua leitura diária. Repreenda esse espírito demoníaco de preguiça. Todas as vezes que você pega na Bíblia, abre a boca. Tire um tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para buscar a palavra, para conhecer a palavra. Irmãos, nós somos o povo da palavra que não conhece a palavra. Fato. Somos não sei quantos milhões de evangélicos sem nenhuma relevância, porque não conhecemos a palavra. Sabe, qualquer vento de doutrina nos derruba. Qualquer coisinha faz você ficar em casa com medo e se tremendo, porque você não tem confiança na palavra. Um profeta aí da meia-noite fala que o mundo vai acabar agora, você corre para cima de casa de branco. Meus irmãos, em nome de Jesus, um dia desse um irmão ligou para mim: pastor, eu vi um vídeo aqui agora, disse que o mundo vai se acabar, que todo mundo tem que ir para cima da casa de branco. O que é que o senhor acha? Aí eu disse: minha irmã, eu vou respirar, vou orar e depois eu falo com você. Irmãos, conheçamos a palavra. Conheçamos a palavra. Nós somos o povo da palavra e devemos viver por ela. Assim como esses homens eram tardios, eram nécios, muitas vezes semelhante a eles nós também somos. Busquemos então a palavra e a palavra de Deus. Que este púlpito possa ser um púlpito utilizado para a exposição da palavra. Que a palavra venha a ser fiel aqui, pregada fielmente. Que entre nós, Deus levante pessoas fiéis à palavra. Amém, queridos? Quarta semelhança que nós podemos ainda tirar desse texto: a semelhança desses discípulos. Nós também somos chamados a ter uma comunhão mais profunda
com Cristo ressurreto. Oh, aleluia. Eu penso que esse ponto é um dos pontos altos dessa narrativa evangelística. A partir do verso de número 28, eles se aproximam de onde queriam chegar. O texto diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. A ideia é a seguinte: eles vão caminhando e Jesus está aqui pregando ainda. Jesus está falando do Antigo Testamento. A conversa está boa para os discípulos. E aí de repente eles chegam na casa. E Jesus faz menção de que vai embora, de que o destino dele não era aquele. Mas aí o texto nos diz, no verso de número 29, mas eles constrangeram. A palavra aqui, a ideia, é de alguém que insiste, que persiste. Não, fica, rapaz, fica aqui. Tudo bem, eles não olharam para eles olharam para o viajante. É tarde, é muito perigoso. A tarde já vem declinando, a noite vem chegando. Sabe, fica um pouquinho, fica aqui conosco. Também temos que levar em consideração aqui a hospitalidade do judeu do primeiro século. Eles eram hospedeiros, hospitaleiros, eles realmente aceitavam as pessoas. Mas aí, eles participam, eles pedem. Eu acho fantástico, o Dr. William Hendrickson, o comentarista do texto, ele vai nos ajudar aqui quando ele diz o seguinte: é possível analisarmos da seguinte forma, diz o doutor: Jesus queria ouvir a intenção dos discípulos. Jesus queria ouvir se a conversa estava boa. Jesus espera agora, e ele espera sabendo, diz o doutor, para ver a intenção deles. Sabe qual é a intenção? Entre. Fique mais um pouquinho aqui. Aí, meus irmãos, no verso seguinte, acontece uma coisa extraordinária. De número 30, e aconteceu que Jesus entrou. Quando eles estavam à mesa, e aí aquilo que eu falei, Jesus toma o pão, ele agora é o anfitrião. Isso é fantástico, esse detalhe do texto, ele é um detalhe altamente relevante, porque Jesus agora, ele foi convidado para entrar, e agora ele é o dono do lar. Perceba, ele toma agora a posição de dono, e não de viajante, de hóspede, mas ele é o dono da casa. Ele pega o pão, faz uma doxologia, né? A palavra que nós usamos teologicamente para oração aqui. Ele agradece, ele louva ao Senhor e ele parte. Nesse momento, o texto diz: aleluia. No verso número 31. Então se abriram os olhos e reconheceram, e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua presença. Perceba isso, meu irmão. Eles estão com Jesus, Jesus dá glória. Ele nunca comeria. É possível que eles tenham identificado aqui, pelo método, pelo jeito de orar, pelo jeito de partir do pão. É possível, há uma interpretação até que leva para essa linha do texto. É possível que eles já tenham visto Jesus orar outras vezes, partir o pão outras vezes. Mas é exatamente nesse momento, no momento de profunda comunhão, na qual eles participam, porque eles chamam. Perceba, nós temos a nossa participação. Às vezes vivemos uma teologia reformada, e aqui eu me enquadro nela, que atribuímos tudo para Deus, e eu não participo em nada. Você é responsável, sabia disso, pela sua vida espiritual? Você é responsável pela sua santificação. Você é responsável pela sua evolução espiritual. Você tem que buscar isso. E aqui eles chamam Jesus. Jesus entra. Jesus agora é o anfitrião. Jesus parte o pão. Os olhos são abertos. E aí o texto diz, verso de número 32. Porventura, o nosso coração não ardia, enquanto ele vinha conosco pelo caminho e expunha as Escrituras. Porventura não ardia o nosso coração quando o texto sagrado estava sendo pregado. Como eu sinto falta disso, irmãos. Você prega 30 minutos, tá bom, 40 tá bom. Se você for para 50, o povo já começa a balançar. Ninguém arde o coração com a mensagem do Evangelho. Mas nós conseguimos ficar 2, 3 horas assistindo um filme. Leonardo Ravenhill, avivalista do século passado, ele diz que o que acontece é que nós temos cristãos que querem entretenimento e não palavra. O Charles Spurgeon, famoso pregador do século XIX, dizia que
Vai chegar um tempo em que palhaços vão subir ao púlpito e vão interferir o povo, vão animar o povo. O povo quer isso, mas expor, arder o coração. Seu coração arde à medida que o texto vai sendo pregado. Ele fala ao seu coração. O seu coração arde à medida que a Bíblia vai sendo pregada, à medida que o texto vai lendo. Era exatamente o que aconteceu. Será que você sentiu seu coração arder um ao outro, enquanto ele nos expunha as Escrituras? Oh, meu Deus, que Deus nos ajude a ser uma igreja que é animada pela palavra do Senhor, que sinta o coração arder à medida que o texto foi exposto. Que nós vivamos dias em que crentes daqui possam ter íntima comunhão. Você sabe o que é isso? Íntima comunhão, experiências. Estou falando que isso é doutrina, que isso vai acontecer com você, mas experiências, você e Deus. Por que acontecia no passado? Por que escutamos tantos testemunhos e às vezes parece-me que ficaram no passado, mas não acontecem mais hoje? Sabe por quê? Eu vou dizer a você, porque não buscamos experiência de sentir Deus. Esses dias eu estava lá em casa, irmãos. Então um testemunho aqui, uma experiência minha. Obviamente eu quero abrir uma nota de rodapé aqui. Isso é uma experiência, isso pode acontecer com você ou não. Mas eu estava profundamente triste, amargurado. Estava triste comigo mesmo, triste com algumas atitudes, triste com a vida, profundamente decepcionado. Eu não sei se você já esteve assim, de você perder o sono. Eu perdi o sono. Eu deitava, rolava, e 1h da manhã, 2h da manhã, eu me levantei. Sentei no sofá de casa e comecei a orar. Senhor, abraça-me, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ter comunhão contigo, Senhor. Tua palavra diz que Tu és o bom pastor. Tua palavra diz que Tu és aquele que cuida das ovelhas, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Vem aqui, Tu sabe da minha necessidade. De repente, irmãos, eu senti um abraço do Senhor. Aquilo me deu ânimo. Eu acordei no outro dia vivo para caminhar mais uma milha. Comunhão, experiências. Se você nunca teve, meu irmão e minha irmã, busque. O seu Deus é um Deus que lhe chama para uma comunhão íntima. O partir do pão aqui, ninguém comia com ninguém não. Esse comer aqui com outro, cear com o outro. E essa aqui não é a ceia do Senhor, mas é uma comida normal, natural. A ideia de cear aqui é ter comunhão. Precisamos disso. Ter comunhão com Cristo. Finalmente, irmãos, quinta e última semelhança do texto, a semelhança dos discípulos. Em quinto e último lugar, nós devemos anunciar a ressurreição. O texto diz no verso de número 31, que os olhos deles se abriram. E logo um olhou para o outro e Jesus ali desapareceu. Aí no verso de número 32 disseram: porventura não ardia o teu coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as Escrituras? Aí no verso de número 33 diz: e na mesma hora, não foi amanhã, eles não esperaram a noite perigosa. O texto diz aqui: na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. Eles tinham acesso aos 11, embora não fosse do grupo seleto. E os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, verso de número 35, então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A melhor notícia foi essa: ele está vivo. Ele apareceu a nós. Ele caminhou com a gente. Ele pregou o texto sagrado. Ele entrou, ele ceiou. E quando ele partiu o pão, eu vi, era ele está vivo. Irmãos, essa notícia deve ecoar. Essa notícia deve estar no seu coração, de modo que você saia por essas portas hoje, anunciando aquele que vive, irmãos. Precisamos completar a mensagem do Evangelho. O Evangelho não fica em uma cruz, em uma sexta-feira, não. Houve um sábado de silêncio, mas houve um domingo da ressurreição. E esse que ressuscitou nos prometeu que voltaria.
Precisamos, assim como esses discípulos, anunciar o Cristo vivo. A semelhança deles, preguemos aquele que vive.